Presidente Bolsonaro, vem a presença do Senhor nesse momento da história do nosso país, estamos às vésperas das eleições gerais 2022, para compartilhar consigo uma imensa angústia dessa mulher, que ora aqui diante do Senhor se assenta. Nesse momento da nossa história, metade do nosso povo é inimiga da outra metade. O Senhor se tornou dono da nossa bandeira, a bandeira que desde então todos compartilhávamos. E hoje todo cidadão que desfrauda a nossa bandeira está deixando claro que é adversário, para não dizer inimigo, do outro. A forma como o Senhor promove a política é a promoção agressiva de uma violência que não se justifica. E é importante que o Senhor se aperceba disso e os caminhos que o Senhor e aqueles que do Senhor se convencem se inscrevem a fazê-lo. Estou me dirigindo ao Senhor como cidadã do meu país, que tem muitos amigos que agora se convencem sob um ponto diferente, de vista diferente do meu, nesse mirante tão extenso que ora o nosso país e o nosso planeta oferecem. Imagina o Senhor, a universidade de conhecimento, isso que até hoje o percurso da história construiu com tanto afinco. E o Senhor quer se desfazer disso, porque é anti-ciência. O Senhor suspendeu por decreto o trato que a si lhe seria pertinente, que é tratá-lo por Vossa Excelência, uma vez que o Senhor é o presidente da República. E o Senhor, por decreto, afasta o tratamento, o pronome de tratamento. O Senhor queria dizer com aquilo, naquele momento, que o Senhor era humilde. Não, presidente, não é esse o meu ponto de vista. Porque a humildade vem de humus, que é terra. Todos viemos do pó e ao pó retornaremos. Quando a gente trata hoje, na maturidade da nossa língua, e a língua portuguesa é minha pátria, no dizer de Fernando Pessoa, essa que o Senhor, enquanto território, não conseguiu colonizar, a nossa língua portuguesa diz que humildade vem de humus, que é terra. Então todos viemos do pó e ao pó retornaremos. A par das nossas diferenças, somos todos iguais. Mas o Senhor não consegue fazer essa leitura e se inscreve dizendo humilde quando agride tantos que são diferentes de si. O senhor tem que entender que humildade, vindo de humus, quer dizer que nós, quando reconhecemos que aquele é menor que nós e as menoridades são múltiplas, nos debruçamos e o alavancamos na sua condição de fragilidade, outros trazemos a nós. Como também, diante daquele que ostenta grandeza, e as grandezas também são múltiplas, nos reverenciamos e reconhecemos dele essa estatura. E nesse mesmo lugar de reverência, todos nós nos abraçamos. Eu queria muito que esse país entendesse e compreendesse esse abraço. Nós estamos doentes. E estamos doentes na nossa humanidade. Nós perdemos a capacidade de sentir o outro. Quando o mundo inteiro já fala em sororidade, em empatia, nós precisamos pensar o outro. Afinal de contas, o senhor pense. Nesse momento, depois de todo o percurso da história, onde a história das igrejas é uma história de terror e violência. Não aguentamos mais ver matar em nome de Deus. Afinal de contas, quem é aquele que pode se apresentar com uma procuração, se não apócrifa, para se inscrever no lugar do Pai? Afinal, estão tirando dele a oportunidade do juízo final, ou não é aonde ele pretende acertar com todos os pecadores? Perceba, presidente, que Jesus, quando se dirigiu àqueles que queriam arremessar as pedras contra Maria Madalena, não disse-lhes: arremesse a primeira pedra àqueles que não forem sodomitas. Disse-lhes: arremesse a primeira pedra quem estiver isento de pecados. E foram embora todos. Como Sodoma, sem necessariamente referir-se a qualquer tipo de comprometimento na narrativa que se quisesse bíblica, era o lugar da residência de todos os pecados.
Então, presidente, hoje o vejo tão pecador. Vejo o senhor promovendo a ira, a gula, a ganância. O que o senhor entende que seja o pecado? Uma política de ódio? Uma igreja que aparta os filhos de Deus por motivos de aparência? Olha, nós estamos vivendo uma crise hídrica. Como não reconhecê-la em mim, se quando nasci eu tinha 70% de água? Hoje também, Zygmunt Bauman já pontuou que vivemos uma modernidade líquida. Então estamos todos afogados e nesse ínterim soterrados. E nunca o ser humano do homem vindo à tona para reconhecer nisso, nessa fragilidade humana ainda em nós, o nosso comprometimento histórico. Agora, presidente, o ritual civilizatório é outro. O instrumental, a razão instrumental que é essa que o autoriza a usar da norma para dar áreas de legalidade, áreas de legitimidade a tudo que ofende racionalmente o homem, esse racionalismo agora já cedeu. A racionalidade evoluiu. Eu sei que o bicho-homem não evoluiu enquanto ente. Continuamos sendo aqueles mesmos que escortejávamos, matávamos, crucificávamos. Mas a razão evoluiu na história, presidente. E hoje todas essas apenações são irracionais, quando como muitas ainda continuam. O próprio Deus tem uma história. A igreja não pode mais, em nome de Deus, matar. Hoje, assente a nossa Constituição da República, todo o elenco de direitos humanos positivados ali nos faz o chamamento ao grande desafio que hoje as nossas gerações, do ancião mais longevo, a criança que hoje é gestada, temos um desafio, que é promover os direitos humanos para todos os homens, sejamos nós quem formos, para que nós tenhamos uma sociedade humana. E João disse: Deus não está no coração de um homem, mas de todos os homens. O senhor desculpe minha fragilidade muitas vezes da narrativa bíblica, mas teológica nunca. Eu posso não ser estudiosa do texto bíblico propriamente dito, para sabê-lo em recitais. Para isso há pastores e padres e pais de santos e homens de todas as religiões. Porque a religião, presidente, é moralidade, é consciência particular de certo e errado e de justo e injusto. Nós nos afinamos verdadeiramente com aqueles que temos afinidades morais. Não pretendo frequentar a vossa igreja, nem entendo que o senhor tenha cabimento na minha. Mas gostaria que o senhor se responsabilizasse pelo Jordão. Afinal, o senhor lá foi batizar-se para tornar-se evangélico depois de católico. E o Rio Jordão está em agonia. Um rio sagrado para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus. Façamos uma gincana de seres humanos, filhos de Deus, e preparemos a chegada do Senhor. Porque o Cristo hoje, retornado, se pretender fazer o milagre da água, do vinho, não terá água senão toda ela contaminada. O milagre do peixe, como? Se todos os peixes estarão contaminados de mercúrio. A universidade de conhecimento, presidente, é aonde reside a luz. Deus se disse: eu sou a luz, a verdade e a vida. O Senhor recusa a luz, que está escancarado quando entre os homens dizendo-se a ciência. Tanto que Augusto Comte, que era um positivista, entendia no progresso a expressão da ciência. E esse mesmo progresso está disposto na nossa bandeira nacional. Como ele também disse da ordem como percurso, porque, antes de tudo, e foi suprimida da bandeira de sua frase, o amor. O amor aquele que Cristo nos disse simplesmente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pois eu lhe conto, presidente, que amor vem de amor, não matar. Desde Ovídio, poeta grego,
nas metamorfoses foi dito. Então não façamos milagres, mas deixemos de matar. O Senhor promove a aquisição de armamento. Agora para as meninas estão se fazendo armas cor-de-rosa com cristais Swarovski. Uma mulher não pode ser convolada à violência. É da natureza da mulher, a sua feminilidade. O Senhor mesmo não diz de uma princesa. Entenda, presidente, que todos os dias nesse país, onde o amor constrói reino, uma princesa desperta numa alvorada nesse seu palácio e espera uma nova manhã para as mulheres, muitas. Todos têm afeto por mulheres, mas o conhecimento é a nossa maior forma de afetar a vida do outro. É importante nenhuma de nós sermos meio, se não fim em nós mesmas, para a realização de ninguém. Nós não estamos aqui no comprometimento da nossa dignidade de pessoas humanas. Ser humano é hoje um desafio inexorável do homem, porque ele tem Deus por imagem e semelhança. Mas imagem e semelhança é essencial. Não seja tão autoritário para sentar-se um homem no trono que pertence ao Pai, o Pai de todos nós. Todos nós somos criaturas de Deus, goste o Senhor ou não. O Pai é criativo. Não inventem os homens de se imiscuírem para imaginarem o que ele faria em vossos lugares, porque não é o seu lugar de fala, presidente. Ainda que o seu sobrenome seja Messias, Messias também é o sobrenome de Maria Conceição, minha colega de doutorado na Alemanha, funcionária da Fiocruz, residente em São João do Meriti, preta, imiscuída nessa violência toda e frequentando a Universidade de Conhecimento. Falei de Maria Conceição para poder falar e introduzir através de Maria Conceição a própria Maria concebida sem pecado. Pois Maria foi a única experiência humana do Cristo. Foi Maria quem lhe ofereceu o amor que ele conheceu dos homens. Foi ela que o amamentou, que o ensinou a andar, a falar. E Maria nunca como mãe foi respeitada, e a partir dela nenhuma de nós, nenhuma mulher. Responsabilize-se, presidente. Foi Cristo, foi o próprio Deus, o Logos, no seu percentual Pai, que se dirige a João e diz-lhe: João, eis aí a tua mãe. E depois ele, no seu percentual Filho da Santíssima Trindade, dirige-se a ela e diz-lhe: Mãe, eis aí o teu filho. Pois a partir daquele momento, João, o homem, não compreendeu a entrega do pai dessa mulher, sido sua mãe, sua única experiência humana. Quando eu lhe faço um chamamento ao ser humano do homem, é exatamente para lembrar-lhe desse percentual humano de Deus e que é concreto, evidenciado, entregue a partir da mulher. Não é mais possível tamanha violência nos submeter, presidente. Nós, mulheres, não somos em vossa medida a reação fisiológica que seu organismo diante de nós possa promover. Sejamos lindas. E depois disso, cabe à intimidade comunicar o que a nossa fisiologia promove na fisiologia dos outros homens. A ignorância mata, presidente. Não há mais tempo para ignorar. Ignorância não é simplesmente a do matuto na beira do rio que desconhece tudo. Explico-lhe melhor. Quando vamos a uma festa e uma pessoa desagradável lá está, dizemos quando retornamos: fulano estava, mas eu ignorei que lá ele estivesse. Então, presidente, o conhecimento está, todo ele disposto, e o senhor ignora. E isso está nos matando. E há agora um elenco de ignorâncias que eu gostaria de compartilhar com o senhor para dizer que agora já não é mais tempo de ignorâncias. Bem, presidente, continuemos.
Fala-se tanto da palavra, do verbo, de tamanha densidade que por si só, em letra maiúscula, a palavra é sinônimo de Bíblia e o verbo é sinônimo de Deus. Não há mais como falar-se da palavra com um vocabulário tão comprometido e amildado. Não precisamos gritar. Gandhi já havia dito que os homens gritam uns diante dos outros, quando não surdos, porque os corações estão distantes. Não precisamos usar o calão. Quando o calão, creia, o senhor saiba, eu não sou careta, o calão tem seu propósito. Mas não pode ser da forma leviana como o senhor o articula, simplesmente para ofender. Ofender é verbo próprio para conjugar-se os ofídios, não os seres humanos, assim ditos em sua pretensão. Então, presidente, a palavra tem a seguinte extensão: a providência vocabular, a extensão de nosso caráter e a Bíblia. Quando eu então lhe pergunto, presidente, a que palavra os homens estão se referindo quando fazem referência especificamente a ela? Porque a palavra hoje, mesmo que contratada, tem que ser levada à justiça para sua execução. A palavra hoje, que o homem, o fidalgo, até então afiançava num aperto de mão, não diz respeito. Quem confia num homem que hoje dá a sua palavra? O senhor entendeu quando fez o seu juramento como presidente da República a densidade do que estava ali proposto? Será que os médicos entendem da densidade do juramento de Hipócrates? Porque, senão hipocrisia, nada tanto temos visto. Ah, presidente, a palavra. Os homens hoje recebem. E olha, quando digo homens, não estou sendo misândrica. Quando falo homens, estou me referindo a essa porque os bichos homens também têm suas fêmeas, essa má vontade. Porque a boa vontade, Cristo já se havia referido, paz na terra aos homens de boa vontade. A que vontade é essa? A palavra, os senhores creem, e aí faço referência ao senhor e toda a coletividade que consigo ler a palavra ou interpretá-la dessa forma. O que o senhor crê que está sendo dito ali? O homem, quando ele afiança a sua palavra e diz a uma mulher e leva a mulher ao altar, recebendo-a de seu pai, diante do altar, com todas as conformações das igrejas que queiramos, dará a sua palavra, que viverá com essa mulher até que a morte o separe diante de Deus. E depois a mata para separar-se. Não me parece próprio aquele que compreende e fala a propósito da palavra. As hipocrisias são muitas. Porque os evangélicos que eu conheço não conduzem as suas famílias da forma como o senhor o faz. Os católicos que eu conheço não conduzem as suas famílias como o senhor o faz. Não aqueles de cepa da palavra e do verbo. Então, depois de superar-se o constrangimento vocabular tão parco e absurdo, faço-lhe então o chamamento à conjugação, o verbo. Porque o verbo são muitos. A ação humana de Deus, a ação desse ser que humano se apresenta como imagem e expressão dele, precisa conjugar esforços de todas as pessoas, físicas, jurídicas, singulares, coletivas, todas as pessoas. E o verbo, de todas as formas, para que as orações se constituam, as orações de fé, subjetivas, objetivas. Precisamos de realizar essencialmente Deus. E veja, presidente, essa angústia é do planeta.
Porque de repente o ser humano distinguiu-se do bicho-homem. O bicho-homem, ele é um predador inquestionável, porque os seus apetites são múltiplos. Não basta simplesmente deglutir a fome. Quando as fomes do homem é que explicam as sevícias, os abusos, os estupros. A fome do homem explica a exploração do trabalho infantil, escravo. A fome moral do homem, ele tem fome de apresentar-se como imagem e semelhança subjetivada do próprio Pai. Logo, essas moralidades que abjetam a imagem. Trabalhemos então com a essência, sejamos coerentes. Não queiramos brigas sem vitória, chutar imagens. Não, briguemos pela essência. Deixem que aqueles que crerem nas suas imagens, que o dia que Deus se apresentar pessoalmente, ficarão ridículas. E as pessoas que consigo coadunem nesse percentual da interpretação do texto bíblico, simplesmente olhem com candura para o irmão e lhe digam: eu não lhe disse, meu querido, que Deus não era assim? Pois assado não será, porque é muito violência também as assaduras. E nós não aguentamos mais sequer isso, presidente. Nós somos uma dicotomia viva, animais racionais. O animal tem que ceder agora, porque o planeta, nem nenhum de nós mais vai aguentar. A minha humanidade todos os dias é deglutida. Hoje, o nosso estado de minas de águas, minas de riquezas minerais, tantas meninas somos por aqui, todas elas subjugadas. Creia, presidente, as mulheres não somos silenciosas, somos silenciadas. O dia que essas minas abrirem as comportas para que suas minas se esvaiam e se deixem conhecer, o senhor vai ficar impressionado. E eu as conheço todas. Adoraria agora elencar nome a nome todas essas mulheres que estiveram comigo no meu percurso, nessa história. Por ora, eu ainda me ressinto de os meus conterrâneos não terem sido indenizados, soterrados, machucados, como foram, e os predadores agora já sedentos para poderem continuar explorando as nossas minas. E o senhor aqui com palanque para lutar por essa predação, querendo as nossas cavernas. Ó presidente, eu lhe conto, isso é ignorância. Eu sou uma mestre em ciências jurídico-internacionais pela Universidade de Lisboa. E o direito do mar hoje, há muito até, já antecede a figura jurídica da empresa. Mas aí a demanda, esse diálogo eu quereria ter com o Itamaraty e com a Universidade de Conhecimento. O senhor creia, não tem saída fora do conhecimento. Os pastores vão ter que se resignar aos seus teólogos de sua mesma igreja e aprender o que está sendo dito a respeito de Cristo. O senhor pode ter certeza que os teólogos de sua igreja, essa pelo menos que agora o senhor se inscreve sendo, porque até então o sabia católico, o que seja tudo quando assim lhe interessa, esses pastores já encontraram, inclusive os descendentes do Cristo, fazendo análise do Santo Sudário. O senhor deveria realmente ter mais fé. Agora, patrocinar destruição, aquilo que se inscreve como antinonímia da palavra amor, porque o que o senhor deseja é a morte, a supressão do diferente. Presidente, somos todos diferentes. Todos diferentes. Dona Déia Lúcia deixou claro da dignidade e o orgulho que pode ter sua mãe de seu filho homossexual, como vemos muitas mães hoje avexadas pelos filhos que têm, os visitando estupradores nas cadeias. Hoje há um chamamento para a nossa nação, todos pela educação.
que o senhor acha que é educação, presidente? Acha mesmo que a nossa única preocupação é com as crianças que estão comprometidas na sua formação escolar? Pois todos pela educação têm uma extensão muito maior do que isso. Educação é comportar-se com etiqueta. Etiqueta é o mínimo de ética. Ética, o mundo que habitamos, nossa morada comum. Todos nós. As moralidades vão ter que coexistir nessa estrutura de etos, porque a nossa morada comum, sem violência. Como me angustia a vossa política, presidente. Danusa Leão morreu magoada, uma mulher da grandeza que foi. Que dificuldade de reconhecer as grandezas das mulheres. E eu quereria tanto que ela ainda aqui estivesse, porque eu creio num tempo, confio em Deus e creio num tempo de paz e de justiça. A paz ainda resta definida apenas como um intervalo entre guerras. Eu não quero essa paz. A justiça é uma distribuição igual de liberdade na constrição igual dos arbítrios. A justiça não é uma estrutura materializada em tribunais, onde também há negociatas de direitos. Estamos cansados todos dos bichos homens. É chegada a hora do ser humano apresentar-se definitivamente. Está tudo na nossa Constituição. Liberdade de opinião, presidente, não é aquilo que se autoriza um homem a abrir a boca para dizer qualquer absurdo que se autoriza a dizer. Liberdade de opinião é a gente ter liberdade de afastar-nos o suficiente para que racionalmente nós nos possamos convencer. Vamos parar de viver por adesão. As pessoas têm que entender do seu compromisso. Responsabilidade social não é aquilo que é adstrito apenas aqueles que com isso laboram neste mercado. Responsabilidade social é aquela que diz respeito a cada um de nós que assume responsavelmente a sua atitude cotidiana para confeccionar uma tessitura de organização social que funcione. Todos os dias milhares morrem. E os senhores brincando. Presidente, the game is over. Terminaria assim um jogo eletrônico hoje que incita tantos os jovens e os meninos. The game is over. Pois é um jogo, e eu vou lhe dizer por quê. O que eu creio que estamos hoje, na vossa imaturidade, patrocinando. Pois the game is over. E por óbvio, porque basta o primeiro traque para o planeta inteiro sucumbir-se. E, no entanto, o senhor é namorado de Putin e de Erdogan e de toda a extrema-direita desse planeta. E Trump, que é outro, completamente enlouquecidos, de subjetividades completamente autocráticas, convencidos no apoucado de sua consciência, do seu quase nenhum conhecimento e querendo conduzir-nos a todos, sendo que as condutopatias de vossas excelências é absolutamente reverberado por essa ausência de excelência na postura, nas virtudes que tem. Todos os dias eu sou obrigada a ligar a televisão e saber de mais um míssil, de mais uma bomba, de mais um morticínio e com a sensação que estão julgando o war. Mísseis. E para quê? Para mostrar força? O tempo do equilíbrio de forças brutas cessou. É bastante o primeiro tiro para que acabe o planeta. E, no entanto, continua-se apostando nessa convicção e convolando todos os outros a participarem disso. E eu aqui, sem entender, porque é preciso, por exemplo, que nós distingamos dois verbos, compreender e entender. Compreender
é próprio da subjetividade. Então a mãe de seu filho estuprador compreende o menino e vai visitá-lo na cadeia. Mas ela não pode querer que ninguém entenda. Porque do frigir das compreensões subjetivadas, aquilo que a transcende e assenta entendimento é o que é racional. E é aí onde mora a nossa condição de afinarmos-nos numa coexistência igualmente livre, na constrição dos arbítrios igualmente. Eu sei que há muitos que o compreendem. Quando um deputado estuprador vai ser caçado numa casa do povo desse país e não faltam eles, os seus compreensivos, ou melhor, os compreensivos de si, os que o compreendem, vão todos para o auditório bradar por ele. Não houve um político que estava convocando para uma viagem predatória as mulheres que do outro lado do mundo estávamos fragilizadas, para que ele pudesse, então, abusar delas nessa dimensão de sua fragilidade? Somos muitas, presidente, todas nós muito frágeis, mas agora dialeticamente potentes em nossa força. O feminino em ação. Aqui em Minas há um movimento desses, conduzido por uma grande mina, Maria Abrochado. Eu faço parte desse conluio de mulheres que estão também pelo Brasil. Faço parte de um grupo, Mães pelo Brasil. Sou vice-presidente de uma entidade sem fins lucrativos sobre o slogan, o lema, ser humano precisa ser humano. É um chamamento ao nosso percentual racional. Animais racionais. A racionalidade me é muito cara, presidente. Apesar de adorar todas as manifestações da minha mulher. Mas essa não diz respeito no seu percentual animal a ninguém. Mas no percentual racional de mim, eu sou oferta. Porque a razão é que constrói. A razão não destrói. A razão instrumental, a razão astuta, essa providencia a legitimidade, a legalidade. Quando então eu vejo-os, e isso aí é toda uma estrutura política, vejo-os autorizando um fundo partidário de bilhões, enquanto o nosso povo come osso. E o supermercado vende o osso nessa hora que é quando o nosso povo come. Sei o quanto admiram o Ministério da Agricultura competente. Mas é chegada a hora de um Ministério da Alimentação. Sejamos coerentes. É preciso alimentar o rebanho de Deus. Essas idiosincrasias todas que vossas excelências são capazes de pontuar para continuar conduzindo isso, presidente, política é a arte da convivência. O senhor não gosta de arte? Como desenvolver, então, essa sofisticação para dizê-lo um político? A política é a doutrina da moral e do direito. Ou seja, todas as moralidades, todas as consciências particulares de certo, errado e justo e injusto, convivendo sobre uma ordem legal, e a política, na sua arte de convivência, promovendo a tessitura num projeto de justiça e de paz. Mas estamos vivendo o contrário. A potência do bicho-homem tomou padrões insuportáveis. Uma juíza
ter coragem de decidir sobre vida alheia a partir da sua moral? Essa moça não estudou. É dito que o Estado é laico, mas para ser dito assim, tem que haver muita responsabilidade, porque as igrejas estão imiscuídas em tudo. Não as igrejas, porque eu conheço delas a teologia e sei o quanto elas, como igrejas, estão prescrutando por Deus. Quando eu falo de igrejas, são essas moralidades que se inscrevem com autoridade que eu não sei mais de onde vem. Porque não é racional. É da compreensão? Pois lhes digo, não tem justificativa, porque não é racional. É muito importante que o ser humano do homem se realize através da política, dessa forma de nós lidarmos com as nossas questões, e não mais com a razão instrumental. Não mais o racionalismo subjugando a racionalidade. Que perguntemos sempre a cada decisão: é racional? Se conseguirmos responder, porque então nós não vamos entender que é possível um fundo partidário de bilhões enquanto o nosso povo passa fome. É momento agora, presidente, porque é fato. Não é preciso idolatria nenhuma. Não briguemos por ídolos. Mas se não inscreva como um ídolo também. Não se idolatre a si mesmo. Não admita que as outras pessoas façam assim de si. Mais que isso. Né? Porque os pastores são ídolos. Inclusive adoram vender músicas gospel, encherem os estádios para poderem promover ou a sua homilia ou o seu show, e são ali naquele momento o quê? Ídolos. Então esqueçamos a idolatria. Trabalhemos só com a essência humana, a essência da mãe. Não importe-se com a imagem, não importe-se. Trabalhemos com a essência. A mãe precisa ascender, ser essente. Porque a essência que sentimos agora, essa circunstância fétida de aromas que não são o aroma de Deus. Porque o aroma de Deus, presidente, é divino, é humano. E a que essência, então, estou me referindo para que objetive-se, né, presidente? Porque a essência é aroma, perfume, tudo isso muito pouco palpável. Mas porque o essencial é invisível aos olhos e sabemos disso desde o Pequeno Príncipe, eu quero que o senhor veja, na verdade o senhor não enxerga porque lhe falta maturidade do espírito. Ver é condição oftalmica de providência. Quem não é cego, vê. Mas enxergar é uma demanda do espírito, é necessário maturidade para o vislumbramento. E ainda temos um outro verbo, que é auscultar, que diz respeito objetivamente, em sede de estetoscópio, ao coração. Mas é preciso auscultar o coração. Na verdade, precisamos começar a pensar com o coração e sentir com a cabeça. E aí, começarmos a trabalhar realmente com a nossa divindade, o Deus em nós. Se Ele está do outro lado, aqui deste, eu tenho como me orientar, já proclamou um poeta. Ser humano, a essência de Deus. Pasme, presidente. O senhor sabia que o verbo ser, escrito no infinitivo e seguido de um complemento, esse verbo, essa expressão ser humano, é considerada então uma unidade frásica mínima de nossa língua, como seria a fada madrinha, e que comunica uma ideia conotativa e denotativa, portanto, figurada e objetivada?
esse ser humano, esse humano toma então a condição de adjunto adverbial de modo. E os verbos ser, porque escrito no infinitivo seguido desse complemento, se torna intransitivo e, portanto, exigente de nós, de nossa ação. A ação de ser. O homem só pode ser humano em relação ao outro. Em si, ele é potência, ele não é ato. Ser humano é dar dimensão a Deus. Porque pense, Deus é o ser humano mais consistente que o homem tem. E é nessa dimensão que nós alienamos dele a nossa essência. Não é imagética, é essencial. Precisa haver agora uma reversão. Não essa busca para o Deus fora de nós, mas em nós. A assunção objetivada, instrumental de um compromisso que se assume com ele em cada igreja, em cada terreiro, em cada templo, e que os homens puderem, no seu silêncio, prostrarem-se diante dele. Porque o silêncio cala fundo. O silêncio, como os silenciosos, ou melhor, os silenciados, que somos muitos, não são os mudos. São aqueles que se submetem a uma estrutura que não os ouvem, por mais que eles bradem. E creia, o clamor do povo é absurdo e é preciso de ser auscultado, porque é do coração, escutado, porque não dá mais como, maduros estejamos, não compreender o sofrimento de nosso povo, e ouvido, porque o que não falta é brado. Quer um silêncio que já não é mais possível? O silêncio do poeta. E o senhor creia, a poesia é debatida entre grandes poetas e filósofos para saber qual é o espaço dela. Se acima da filosofia, com ela ou hierarquicamente abaixo dela. Pouco importante. Cada homem de si vai esgrimir os argumentos que tenha para defender seu ponto de vista. Mas isso não importa para a poesia e para a filosofia. O importante é cuidar-se dos poetas. O rap, presidente, o senhor não tem ideia o que os jovens estão bradando e dizendo, o quanto é bonito, o quanto é humano, o quanto é pela paz, o quanto é pela justiça, o quanto é pela igualdade, pela liberdade, pela fraternidade, presidente. Eles estão sobre os viadutos, eles estão nos campos, nas ruas, eles estão em auditórios, juntos, falam da palavra com uma consistência que o senhor não crê. Eles precisam ser escutados, auscultados, porque ninguém contém a energia vital. E nós hoje, com o planeta que está, com a sociedade civil como está, com essa geração que não pode dizer que conquistou nada de objetivamente importante, estejam alimentados todos os bichos homens em suas alcateias, em suas matilhas. Ou não é possível, ou não é necessário que possamos perceber o homem como lobo do homem hoje, salivando, dando a alimentar aos seus lobinhos de outros homens iguais, porque se reconhecendo apenas animais, não podem viver o constrangimento da racionalidade. Quando um leão come um antílope, a natureza não o questiona. Pois aqui saiba o senhor, somos racionais. Toda vez que houver o intento da deglutição de um porquinho, porque é frágil, por um desses seus lobinhos, a nossa racionalidade vai questioná-lo. A universidade de conhecimento, essa que hoje me dá também autoridade para sentar-me,
mulher, essa que tem se submetido a tanta violência, meu Deus. Eu, uma mulher que nunca sofri violência propriamente dita. Posso até lhe dizer, presidente, que fui empoderada pelos homens. Sou uma mulher nascida numa família que tinha 11 tios e uma tia. E nunca dos meus tios experimentei o machismo. Nunca. Nunca. Nunca vivi um afago questionável ou um colo duvidoso. Aprendi a respeitar homens entre homens de respeito. Como estou cansada, presidente. Sou uma mulher de 55 anos que tem muito orgulho da própria história, tem muito orgulho de ser brasileira, tem muito orgulho de falar português, tem muito orgulho de saber que a língua portuguesa distende tanto a nossa pátria, levando-nos à África. Quereria tanto, presidente, que pudéssemos lá passar as nossas férias. Os nossos pretos, presidente, ressignificaram a escravidão. E hoje, num niilismo ativo, porque o que nunca lhes faltou foi sofrimento, eles nos entregaram o carnaval, a feijoada, a cachaça, o atabaque. Não é possível. Eu não consigo imaginar um mundo sem pretos, se não imaginando uma absoluta chatice. Aí os pretos ressignificam todo o passado e entregam-nos tanto. E os brancos, esses todos que somos degredados, colonos trazidos por quem em circunstâncias amildadas de sobrevivência em seus países de origem, todos esses que viemos para cá, nenhum podendo se dizer elite. Elite de quê? Machado de Assis, presidente, era preto e frequentou escolas públicas sazonais, porque nem sempre ele podia dedicar-se. Fundou a Academia Brasileira de Letras. Os pretos, presidente, são só de outra cor. Essa ignorância também mata. Não existe entre nós raça, como dir-se-ia diante de um Doberman e de um Chihuahua. São de raças diferentes. O sangue deles dirá isso. O nosso não. Nos dirá de outra cor. Nos dirá homem, mulher, olhos verdes, azuis. O genótipo é absolutamente possível de ser feito. Mas não temos raças, temos cores. Então, quando eu vejo Vini Júnior ser agredido na Espanha através da coletividade, exatamente por isso nós não podemos mais hoje atribuir a torpeza a um homem, senão a um grupo convencido, ou melhor, ignorante. Não sejam ignorantes, não ignorem a oferta de tudo que há. Sabe como é o pronome de tratamento de um reitor? Magnífico. Porque ele não tem só excelência. Ele é magnífico, o senhor creia. Não desmoralize uma nossa eleição de reitores. O senhor não sabe a exigência de um homem que quer lá se assentar, para ver de repente um que tem consigo afinidades gástricas de apetites a serem satisfeitos, comprometer-nos no nosso entendimento. Não é possível a nossa compreensão. O senhor entendeu por que o senhor promove tanta violência? O senhor só provoca. Eu sei, presidente, que há mulheres que gostam disso. Eu não tenho nada contra o gosto delas. Nada. Elas só também não podem querer me imputar esse paladar.
Hoje, se eu me assento aqui para dirigir-me ao presidente da República do Brasil, é porque mártires, mulheres que me antecederam lutaram para que eu cá estivesse. Não devo, presidente, nenhum direito social e individual que hoje dele me aproveito a nenhuma moça boa do seu tempo. Nenhuma. Eu precisei das loucas de todo gênero e do gênero feminino também, que lutassem, que colocassem, queimassem o sutiã, usassem calça jeans, fossem para a praia grávidas de biquíni, com a barriga em oferta. Oh, que absurdo, uma mulher que fizera sexo escancaradamente tivesse prenha. Como desnudar uma realidade tão agressiva? Quando agora mergulham as crianças em absurdos de dicção religiosa que eu tenho certeza que adoece o espírito. Estamos todos doentes. O senhor está doente. Membros de sua igreja estão doentes. E estão querendo adoecer os demais devotos de Deus que não estão. Que ainda conseguem acreditar no ser humano do homem, apesar de todas as desumanidades. Nós precisamos, presidente, de uma razão que construa o ideário constitucional. Porque Deus abre a nossa Constituição. Ela foi promulgada sob proteção do Pai. E Ele, onipresente, onisciente, onipotente, nós todos meros personagens de uma história mais grandiosa que seja a dele, a quem nos deu o livre-arbítrio, é fato, mas continua onisciente, onipresente, verificando tudo. Quando eu lhe pergunto, sendo Deus o diretor do filme, o senhor crê verdadeiramente que o seu papel o agrada? Que ele vai chegar e vai dizer, ó Jair, que bom que você matou tanto, que bom que você providenciou armamento, que bom que você fez essas amizades espúrias, são todos tão bonzinhos. Jair Bolsonaro, ariano, não é o povo nobre nas suas feições desejadas por uma extrema-direita. Não, ariano é o seguidor de Ário. Ário foi um presbítero herege que proclamava a descrença na transcendência da Trindade, na consubstanciação da Trindade. Para ele era só o Pai e pronto. Não vou entrar em debates aqui teológicos, mas o fato é que Ário foi expulso junto com os arianos. Sim, ele havia falado de um povo loiro, mas ninguém sabia que em 230 e poucos a 320 e poucos depois de Cristo, ele estava se referindo aos caucasianos. Essa ignorância também não pode matar. A extrema-direita é eivada pelos arianos. Por isso, Hitler não foi um tolo, baixinho, de cabelinho preto, e que perseguia um povo, pretendia um povo loiro que a si não correspondia. Tolos. A astúcia da razão não é a racionalidade. A oferta na Universidade de Conhecimentos é que vai nos fazer superar isso. Ah, presidente, a liberdade é sim livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio absoluto, desde a Revolução Francesa, foi tomada como ausência de liberdade. Porque se todo mundo for fazer tudo o que quer, nada se sustém. Desejando uma mulher, não, melhor, desejando ofender uma mulher, pode nela um homem cuspir. Desejando, não, querendo ofender uma mulher, esse homem nela cospe. Desejando uma mulher e tendo dela negativa,
esse homem a ela estupra. Não, o livre-arbítrio não pode ser absoluto, porque ele é só um momento da ideia de liberdade. Porque a liberdade também ela acontece diante da lei, porque a lei é que favorece então a contrição igual dos arbítrios, quando ela então insurge como autonomia da vontade, segundo momento da ideia de liberdade. Hegel, que é o filósofo em quem sou doutora, colocava que a liberdade, a primeira experiência de liberdade do homem é o domínio da natureza. Quando ele não tem mais que se submeter à chuva, ao sol, às agruras da natureza, à fome. Quando esse homem começa, ele domina a natureza, ele experimenta a liberdade. Quando então eu quero potencializar-lhes essa ideia. Agora o homem tem que se reconhecer como ente da natureza e dominar-se a si mesmo. Não tem mais como ficar passando mão na cabeça para compreender gente sem educação. Não é mais possível passar a mão na cabeça para compreender o menino estuprador. Dentro das casas, creiam, as pessoas são como são. Haverá sempre racistas. Não quero a supressão deles, o morticínio, mas que eles se manifestem em casa. Porque o racismo é irracional. Ele não é dado ao entendimento. Grupos apartados que se compreendam e frequentem-se. Mas religiosamente entendam que qualquer pretensão de supressão não conversa sobre a Sagrada Família. Um outro diálogo que eu quereria então estabelecer com o senhor agora, a propósito da Sagrada Família. A Sagrada Família, pois, a família. Tomando como referência Maria, José e Jesus, a Sagrada Família. Eles, que nunca soubemos deles que tivessem tido uma casa, mas cremos todos que constituíram lar. Hoje, os lares dissolutos nessa mesma liquefação da modernidade, em que todas as instituições se liquefizeram, nós, de água, o meio ambiente em diluição, esse conceito casa quer-se concreto enquanto o lar dilui-se e vai pelo ralo. Vocês brigam tanto como por mansões, por ostentação. Para pôr que família dentro de casa, desculpe-me lá. Porque eu cresci e hoje madura, digo-lhe, como digo para toda a geração dos meus pais, porque criado sobre aquela égide, e perceba o peso da palavra, égide é o nome da espada de Atena. Então a justiça sempre é o mote de todo o percurso da história. Continuemos. Bem, todas as mulheres e os homens, porque homossexuais, usuários de droga, tudo isso que na altura pudesse desfazer de alguém, eu vi esgrimido para hoje ver que a Sagrada Família pretensa está constituída, não porque isso, a droga ou tudo aquilo que levou eles a serem questionados que é a saída. Não. O que eles tiveram foi um absoluto compromisso com a própria essência. Eles nunca frequentaram a aparência. Isso que agora definitivamente ruiu. As colunas sociais já não têm consistência. O fluxo está comprometido porque a marginalidade está tão densa que assoreou as margens, porque depois da marginalidade ainda tem a exclusão a assorear nosso fluxo. Como retornar a um fluxo
ainda adensando a marginalidade e desconhecendo a seguir a marginalidade, a exclusão. Acabou. The game is over. Nós agora temos que assumir objetivamente um compromisso com o ser humano do homem, sendo e nos reconhecendo através dos outros, buscando a eficácia dos direitos humanos para todos os homens. Pretos, brancos, LGBTQIAPS+, para que os seres humanos venham se apresentando paulatinamente e nós nos dando com a obra de Deus. Pontua a filosofia que o homem é a maior obra de si mesmo. Temos então que nos debruçar a nós mesmos e melhorarmos não só fisicamente. Os marombados estão aí para mostrar que a estrutura física pode ser elaborada, mas também intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Precisamos pensar bonito, sentir bonito, falar bonito, porque o ser humano é a expressão de Deus e Deus é a expressão do belo. Presidente, a fraternidade é que agora se apresenta. A igualdade está posta e a fraternidade surge no momento em que o homem entende que tem que dominar-se a si mesmo como ente da natureza, que é a expressão da sua animalidade e a sucumbência do planeta. Quando então eu vou falar para o senhor agora o que significa fraternidade. A fraternidade. A origem etimológica da palavra fraternidade vem de frater. Frater, que depois foi porque os italianos dizem fratello, e fratello significa irmão. A fraternidade passou a ser tratada como uma espécie de irmandade, né? As fraternidades são múltiplas, no plural escritas. Mas afinal, o que é frater? Bem, num dicionário filosófico, eu descubro que frater, a origem era quando em Roma eles faziam referência a todo membro da espécie humana. Então, muito antes do cristianismo ou da presença objetiva de um pai, o frater era todo membro da espécie humana, que não fosse escravo. Eram os fraters. Bem, pontue, presidente, observem todos. Todo membro da espécie humana, então do gênero humano, da raça humana. Então, ser humano é sinônimo de homem na condição dicionarizada de nossa língua hoje. Mas ser humano é muito mais do que homem, simplesmente. Hoje, não temos que lutar contra a Organização das Nações Unidas. Temos que organizar nações verdadeiramente unidas. Hoje, nós temos que prescrutar pelo ser humano disposto em nós. O ser humano como projeto intelectual do homem para si mesmo, independente da fé. Até porque, saibam, os ateus são mais misericordiosos do que os crentes, porque eles não declinam em sede de oração a atenção para o Senhor. Eles trazem para si a responsabilidade social de intervenção. Então, o ser humano como projeto intelectual do homem para si mesmo. Na fé, o ser humano essencial na busca por esse homem que quer ser a expressão de Deus na terra. As palavras, o frater, a mulher, o preto, todos somos então, estamos todos sobre a mesma guarda dessa humanidade que quer despertar. Olgária
Matos pedira no seu livro que os gritos lancinantes de todos os mártires sejam enfim ouvidos. É preciso. A mulher, Maria, eu, Michele, Damares, Elisiane, Simone Tebet. Mulheres absolutamente díspares umas das outras em sede de moralidade, mas tão próximas umas das outras na mesma fragilidade. A palavra virgem foi escolhida para a tradução do aramaico, porque depois foi ao grego e depois ao latim, mas a palavra originária, podiam ter sido os tradutores, podiam ter feito a opção por indomada. E a leitura de Maria e das mulheres desde então teria sido outra. Porque, afinal de contas, uma floresta indomada é uma floresta virgem, ainda que eventualmente alguém se inscreva a adentrá-la. Indomada é a mulher que tem a virgindade de tal forma preservada em si que um ímen, um tecido, por mais materialista que seja o homem, ou que puderam ter sido até agora, não haverá de ser nisso que reconhecerão a sua virgindade. Uma mulher indomada não admite que os homens a penetrem para além do autorizado. E esse limite é dela. As leituras são muito sérias, presidente. Os pretos, nós, o povo brasileiro, mais preto do que branco, mais mulher do que homem, portanto, mais frágeis do que fortes. E dentre esses, aqueles que consigo em si, na sua política, apostam fé, apostam dinheiro também, porque viram naquilo lucro. A razão agora, presidente, é comunicativa. Não é mais a razão instrumental. O debate da sociedade civil está inscrito. As mulheres estamos inscritas. Os pretos estamos inscritos. E prefiro agora adotar o plural majestático que me autorizou meu poeta. Se Vinícius se disse o branco mais preto do Brasil, com ele, tenha certeza, somos muitos. Eu, por exemplo, a branca mais preta desse país, aqui agora. Pretos. Ah, pretos. Muito obrigada por tudo que nos tem oferecido, ao arrepio de tudo que os brancos, essa união de todas as cores pretensa na coloração do arco-íris, se recusa a vê-las unidas. O arco-íris não é recepcionado, mesmo que se pontue nele ao fim um pote de ouro. Quando eu vejo, cheguei a pontuar no início o que me deu a ver a televisão, tentando humilhar como? Se uns vêm de terra e todos viemos do pó e ao pó retornaremos. Quisemos levar a Vini Júnior, esse percentual de plural majestático que sou ofendida com ele, porque preta também. Depois que ele enfiou aquela vitória na cara do adversário, ouvi daqueles que, adultos, homens feitos, educados por suas mães, por suas famílias, gritavam macaco. Eu olhei para aquilo e pensei, tá aí uma ignorância que mata. Esses homens não sabem que temos 98% do genoma correspondente a um chimpanzé. Então, quando um homem que tem 98%
do genoma de um chimpanzé, porque temos todos, assume o fenótipo, portanto a manifestação de um macaco, para poder ofender o outro, do lado de cá eu me oriento. Eles gritam macacos, mas fazendo verso ao verso que desperta em mim. Nós somos, eles gritam, macacos. Nós somos macacos. E aí eu ressignifico meu drama textual. Porque eu sei que os macacos são eles, na medida que resistem à evolução. Alguém tem que dizer-lhes, em libras até, como numa tentativa de ola para educar o mundo através das libras, sejam esterlinas, tanto valor tenham, não preço. Observem. Alguém tem que dizer, você não é macaco. Seja humano. Agora é esse o nosso desafio. É uma mulher que aqui se assenta para dizer-lhes isso. Nossa, que honra! Não fazem ideia a honra. E quão humilde eu me prostro para reconhecer no plural majestático, quando escrevo, somos do conhecimento, somos do convencimento, é nossa posição, fazendo referência, para fazer referência a todos aqueles que a mim hoje me amparam o raciocínio. Então, mulher somos. Somos desde Maria. Essa, que até outro dia havia aqueles que chutavam dela a imagem. De gesso, é verdade. Quiseram nos provar isso. Oh, não creiam nessa santa, é gesso. Quem não sabe? Oh, pastor, pegarei então de sua mãe o pôster e chutarei diante de todos para dizerem, não tem cabimento ele idolatrar esta mulher? É só madeira. E chutá-la. Tenho certeza que o Senhor ficaria muito ofendido. Por que não crê então que Jesus se ofende? Se ofende através de mim, filha dele, mulher também. O senhor conhece a história do patriarcado, do matriarcado e do patriarcado? Isso é muito sério. As mulheres éramos consideradas a dona da vida, porque ninguém sabia que era a cópula que promovia a reprodução. Simplesmente uma fêmea ressurgia prenha. Ah, a mulher era dona da vida. O homem, então, protetor e provedor. Quando começaram a criar as primeiras cabras em cativeiro, descobriram que, ao fim e ao cabo, quem lhes punha o filho era o bode. Pronto. Estava inaugurado, então, o patriarcado. O homem é o dono da vida e a mulher mera nutriz. Muito depois, só com a evolução da ciência genética, é que perceberam que, ao fim e ao cabo, ambos somos contribuintes para a confecção da vida, o homem e a mulher. A mulher ainda como nutriz e o homem como provedor e protetor desta mulher que gera seu filho, outro filho de Deus, outro menino concebido à sua imagem e semelhança, numa manjedoura, ou num estábulo, ou numa manjedoura abastada, mas sempre nascido, o menino Jesus. A mulher, apenas em 1933, com a evolução científica, é que o gene masculino dito X e Y foi então definido como aquele que estabelece o sexo da prole.
Então as mulheres até então apenadas por não darem a seus maridos um filho varão, agora a ciência promovia a elas toda a compreensão. É a genética do homem que determina o sexo do filho. Mas ainda assim, as mulheres continuamos subjugadas. O Papa Pio XII é quem disse de Maria ressurreta em corpo presente, porque naquele momento da história religiosa, eles não podiam crer que Maria tivesse simplesmente apodrecido, como qualquer um de nós por destino teria. Tornou-se dogma. Não briguemos por dogmas. Que besteira, que besteira. Racionalistas, contratualistas, todos aqueles que estão também ligados ao direito natural, que ao fim e ao cabo defluiu na positivação e hoje não há mais sequer essa angústia. Hoje é esse desafio que se nos inscreve. Que o entendimento se sedimente, que as compreensões guardem respeito, que não esperem a nossa polícia armados a fuzis e granadas. Cristo disse, oferecei a outra face. Há muito pouco tempo eu compreendi essa dicção. Sempre me cri muito inferior ao desafio crístico ali naquela hora instaurado. A polícia ofereceu a outra face. É importante que se pontue. Porque se fizesse com aquele que lhes lançava por fuzil e bomba a chance da morte, eles teriam descido tão baixo que eles teriam deixado de ser eles. E é essa baixeza que o Senhor e vossa convicção política promovem. Vocês querem compreender o menino em transtorno? O entendimento não dá conta. Visitem-no na penitenciária. Quem sabe lá, todos estando tão queridos de vós, não promovam então a supressão dessa angústia que pontuou Drauzio Varela para nós. O Estado só vai até a grade. Eu me importo com as pessoas que estão lá dentro. Eu sei que dizem que direitos humanos é para humanos direitos. Não. Eu sou humana e quero me realizar sendo através do outro. Como que eu vou submeter um homem a uma penação que a minha Constituição da República diz que tortura é obstaculizada? Coloco esse homem para cumprir a pena de privação de liberdade enquanto direito de ir e vir. Não de tortura, não de massacre, não de humilhação. E eu vou a essa penitenciária e me reconheço humana sendo? Ele eu sei que não é. Ele é verdade. É só um bicho-homem. É expressão pungente só de sua natureza incontida. Não aguenta? Pedófilo, estuprador. Isso sequer a penitenciária recupera? Porque a natureza deles é isso. É essa. Quantas vezes eles encontrarem-se com mulheres ou com crianças se excitarão? Por isso que os bandidos suprimem com eles lá mesmo. Por isso que há um pavilhão só deles para que eles possam ali estar. Porque eles também ameaçam os filhos dos amigos que vierem a constituir na cadeia. Porque quando a natureza chama, é a natureza que se manifesta. Então o verdadeiro macho presidente é o homem que consegue conter-se a si mesmo. Ele dá conta do bicho chucro que é. Não precisa avançar em ninguém. Os cães ladram, a caravana passa. Adoraria nesse momento passar, enquanto vejo os tantos ladrando e cães nessa dimensão de essência animal a vir à tona. No comprometimento,
da essência humana que queremos. Olha, e longe de fazer o desfazimento dos animais, porque há os domésticos, há os selvagens. Então também entre nós reconheçamos essas presenças, as domésticas, as selvagens, as que não admitem constrição em hipótese nenhuma. Ah, presidente, a mulher indomada, essa virgem que somos desde Maria. Essa mulher precisa da sua sagrada família. Ela precisa de um lar, não é de uma casa. Para com essa sanha de mansão. Para com essa fissura de patrimônio. Seja humilde, humus, terra. Aquele que o Senhor quer alavancar porque humilde, não divida com ele o seu salário. Chama de seu lado rachadinha. Do dele chama comprometimento. A sua é prática de ilícito. A dele é submissão ao absurdo. Há tanto para dizer, presidente, que eu sequer roteirizei. Porque é o terror todo dia só o que eu assisto. Como mulher, como mãe, como intelectual, como jurista, como pensadora do meu tempo, como poeta, como filha, como esposa, a própria otária, não proprietária, porque essa sanha nunca foi minha. Mas vê quando esse desejo começa a deglutir-me, incluso a mim, quando a supressão também tem que haver de mim, para que vocês possam continuar brincando, quando eu vejo todos enamorados de culturas autoritárias, quando eu vejo que a imprensa, vejo a imprensa nesse esforço pela verdade, sabendo que Deus é a verdade, o antônimo de verdade é mentira, a palavra dita para isso em inglês é fake, e o Senhor enfrenta a verdade com o fake. A luz, que é a ciência, com o desfazimento do conhecimento. E a vida com a morte e o armamento de meu povo. E quer que eu acredite que o Senhor está falando em nome de Deus. Temos uma Copa do Mundo. Eu espero sinceramente que nosso povo, como eu, possamos ostentar novamente juntos a nossa bandeira do Brasil, nosso patrimônio. E que a nossa língua portuguesa possa ser compreendida na promoção de uma razão comunicativa, de um romance que agora quer inscrever-se como épico de nosso tempo, para que nós possamos falar bonitos uns com os outros. As mulheres, há gosto para tudo. Aqui houve em Minas um serial killer chamado o maníaco de Contagem. Esse homem foi quem mais recebeu cartas durante sua estada na cadeia. Nem sei mais qual é o destino desse homem, se ele cá entre nós remanesce. O fato é que na altura foi quem mais recebeu cartas, porque era bonito. E o teor das cartas dizia: pena que você mata, porque se só estuprasse, podia. Isso para dizer, presidente, que eu sei que tem mulheres que gostam daquilo que me ofende, há mulheres submissas. Podem ter todas, elas podem. Elas só não podem querer que sejamos todas. Um tapinha não dói? Fato. Há mulheres que, com a violência, se satisfazem. Mas não pode querer fazer disso estrofe, verso de um canto feminino. Precisa haver um respeito, saber a dimensão do que é o bicho, que lhe apraz a carne, mas que o ser humano não frequenta a carne. Nem aos prazeres da carne é que existíamos por disposição à oferta. Não queremos que tenham mais casas, mais carros, mais roupas, mais viagens. Chega numa hora, presidente, que não é possível, até porque a gente sucumbe. Então, nesse tempo em que
a idolatria o incomoda, eu chamo os homens que se reconhecem humanos sendo, ou acreditando que sendo possam assim ser reconhecidos, e é isso que eles querem espelhados de si, porque essa é a sua essência, que tem que ser apercebida. Eu quereria muito que homens que inscrevam uma União Brasil, homens cuja moralidade, nem Ciro Gomes com a sua força, da acidez da sua palavra, não puderam deles desfazer, seja o Ronaldo Caiado, Luciano Bivar, que apoiavam Soraya Tronic, mulher também, dessa dimensão de mulheres que somos tantas hoje, respeitosas dessas outras que têm prazer em se submeter e viver dores porque as excitam. Eu sei, eu respeito, mas eu quero respeito também. Eu quero respeito. Não é porque vossas fêmeas os frequentam que iam desfazer da mulher em mim. Elas não se coadunam comigo, é verdade. Mas é porque isso é moral, consciência particular de certo e errado, de justo e injusto. Eu tenho a minha. Esse ethos, azeitado pela estrutura legal, na constrição igual dos arbítrios, nessa pretensão do ser humano, do homem vir à tona, é que vai nos inscrever juntos. Não faça isso com o meu país, presidente. Não faça isso. Nenhuma extrema-direita merece. E saiba que a extrema-esquerda também não vou. Nunca e também irei patrocinar, porque todo extremista é histeria. Ideologia para o senhor, tivesse Cazuza uma, a ele eu me submeteria, mas a ela eu me submeteria, mas não existe uma ideologia. Ideologia é a convicção de um homem, seja ele ou de um grupo de homens que com ele se afinam. No meu dicionário de filosofia, sequer nazismo e fascismo são verbetes dados ao estudo, porque não são categorias de pensamento, são curiosidades históricas que passaram. Houve o tempo delas. Chegou, acabou. Agora a humanidade bate a porta e quer entrar. A humanidade do homem e não a humanidade enquanto conjunto de homens. Esse conjunto até então foi de manada, foi de matilha, alimentada por varas. Que assim, não somos iguais naquilo que dá para ver. Mas também temos enxergar, né? Então não é o que apenas se dá a ver. Enxerga. Enxerga, presidente. Ouça, ausculte. Escute os invisíveis, os silenciados. Estão aqui. Esse país só funciona porque existe o essencial, invisível aos olhos. Agora, por exemplo, o senhor quer promover uma reforma administrativa. Ah, presidente, pois ouça-me antes. Reforma administrativa. Pois o único valor que ainda não se liquefez nesse país, em sede de instituição, foi o serviço público. O serviço público, o servidor público. Este homem, que é tão bonito aquilo que ele se propõe a fazer, que os magistrados e os membros dos poderes múltiplos se apresentam dizendo: somos servidores públicos. Pois não, esclareça-se, não são. E desde a Constituição da República de 88, porque sim, até a Constituição da República de 88, éramos todos servidores públicos. Com a Constituição apartaram-nos. Nosso contingente era inibidor para a providência financeira, de salários, auxílios e remunerações. Então, deixa eu lhes dar, ou lhe dar, presidente, já que assim me dirijo ao senhor, esperando chegar a muitos. Vou lhe dar uma dimensão. O servidor público hoje, por conceito, serve ao povo. E o poder dele se serve. O poder executivo, o legislativo, o judiciário e o Ministério Público, porque também tornado poder com a Constituição da República.
Este homem, esta mulher, íncito no serviço público, que ao povo serve, e que o poder dele se serve e não tem nada a seu serviço. Esse homem, essa mulher, que eventualmente os senhores veem assassinados, como foi Bruno Pereira, reverberou absolutamente, ele estava do lado de Dom Phillips, a questão era sensível ao mundo hoje, o meio ambiente, esse planeta, a Mãe Terra, esse presente de Deus. Bem, servidor público, ele então é assassinado, depois também capturam constrangem um desembargador em Santos, dando carteirada em policiais militares. Olha, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Pouco importa-me. A propósito disso, ainda tem muita coisa escrita e fora do conhecimento não dá para conversar. Quantos? Esqueci-me agora, boa lembrança. As servidoras da Caixa Econômica Federal, que tinham que suportar um presidente abusador, escondendo-se dentro dos banheiros, porque mais nada a elas como resistência podia ser oferecida. Aí agora querem fazer reforma administrativa e diz que os servidores públicos, esses que carregam com o país, os políticos que são eleitos seguramente não sabem confeccionar um projeto de lei. Quem faz isso são servidores públicos concursados, são preparados para isso. As eleições terminaram em Minas. O Tribunal Eleitoral de Minas Gerais tem uma dezena de juízes ali, pouco menos de uma dezena sentados à mesa. E a eleição no estado de Minas Gerais se fez? Pois os invisíveis. Aqueles que servem ao povo e que servem ao poder, e não, que o poder deles se serve e eles não têm nada a seu serviço. Aí agora querem colocar por ampla contratação. De novo a irracionalidade, o racionalismo querendo enfrentar a racionalidade. Precisa de delação premiada, não? Onde houver um membro do poder inserido, há 3 servidores do povo para dele cuidar e estarem com ele. Para que delação premiada? Precisa não? Nós estamos a serviço do povo. Somos servidores públicos. Agora abre o flanco e eles vão contratar. Eles vão contratar pessoas muito preparadas, não sabem? Não. Para que eles vão ter que abusar de mulheres concursadas se podem levar aquelas que de abusos gostam? Vão empregá-las. O menino nervoso, aquele que não quis estudar, agressivo, que mamãe compreende, não passa no concurso público. Mas a mãe vê o preto, pobre, assentado lá. Por que vai ficar esse preto e pobre se meu filho só precisa atravessar a avenida e adentrar? O deputado é meu amigo. O desembargador é meu amigo. O promotor é meu amigo. Não. Nós precisamos, é o contrário. É proteger esse servidor. Imagina o que é ser servidor no gabinete daquele juiz de Santos, que recebeu 40 advertências. Nunca foi condenado. Dentre elas, incluso ter tirado a arma na sala de audiência para um advogado. Agora, Roberto Jefferson também, compreendido. O entendimento não tem ponderações a fazer a propósito. Espero que os senhores consigam, seus amigos, assentarem-se nas salas de vossas casas, porque aí é o seu lugar de fala geográfico, porque o outro sequer não inscreve com autoridade para falar.
É tanto que há para dizer. É tanta angústia que eu tenho para lidar. Mas agora eu gostaria de terminar a carta, presidente. Essa carta verbalizada, onde eu procurei conjugar todos os meus esforços na conjugação dos meus verbos, falando por vários sujeitos, sendo sujeito de meu próprio discurso e de minha história. Nesse momento, presidente, a mulher da Universidade de Conhecimento, que luta para que o leite em pó que substitua leite materno seja produzido pelo Brasil, já que nós somos o quarto exportador de leite de vaca do mundo. Nesse momento que as mulheres estamos, inclusive, sendo marcadas igual vaca, nesse momento que não temos mais para onde correr, que nosso povo está em conflito e que não é possível desfraudar-se nenhum argumento racional, porque o passionalismo tomou tudo. Quando a razão, desde os gregos, é dita bússola, a única forma de a gente sair com a nau e aportá-la onde queremos. A ira, o ódio, todos esses pecados capitais, mortais, veniais, que o Senhor tem dificuldade de lidar e gosta dessa fumaça de pecados alheios nenhuns para escondê-los todos. Eu enxerguei, presidente, e agora estou dando a ver. Nesse momento, presidente, eu quero a razão como bússola, porque nós temos um país para conduzir. Nós não queremos mais tamanho morticínio. A sororidade que me aglutina com as outras mulheres faz-me lutar por elas. A poesia que fez-me preta com Vinícius faz-me lutar por eles. A mãe que sou faz-me lutar por todos os filhos. Nós precisamos de paz, de espírito. Isso. Que o seu lar que não há, no palácio, que ainda te promove mais ambição, porque depois de morar-se num palácio, onde mais? Chega! Eu espero que homens da estatura histórica, quando eles depois de atingirem o ápice da cadeia alimentar, como bichos homens, como os homens, e mantendo assim mesmo uma absoluta respeitabilidade, que esses homens entendam que ser humano agora é seu desafio. E Agamben colocou que Deus não morreu, Deus é o dinheiro. Então que esses homens endinheirados, respeitados, na resistência absoluta a qualquer idolatria torpe e superficialoide, de cantores de música gospel, a imagem qualquer de uma santa que possa ofender moralidade alheia. Que todos nós queiramos nos deificar nessa humanidade possível, nessa imagem e semelhança essencial com o Pai. Luciano Bivar, o senhor é presidente do União Brasil, o partido político que mais recebeu valores financeiros para a campanha. Frustrou-se, Excelência, frustrou-se. Pernambuco está afogada nessa mesma diluição dos valores de nosso tempo. Liquefece. Lembre-se, Zygmunt Bauman, não é mera opinião. É aquilo que é dito depois que muito se procurou. Chama-se ciência. A ciência é nossa maior forma de afeto. É como a gente pode afetar a vida do outro. E o Senhor vem me dizer,
de antivacina, de anticiência, de agressão às universidades, de afronta às mulheres. Ah, não esqueci. Não, algumas mulheres. Então despeço-me, presidente, esperando que o senhor, que num primeiro momento vai entregar-se à ofensa, vai querer entender que eu consigo, briguei, vai querer criar então comigo e a minha moralidade, que aqui nesse momento não entra em conflito, e desse frigir das nossas compreensões, eu queria definitivamente que houvesse assentamento do entendimento e que nós possamos realmente construir uma república federativa do Brasil e Pernambuco possa ser cuidada, que Goiás possa ser cuidado, que Minas Gerais possa ser cuidada e que nenhum predador aqui se queira inscrever-se com mais sanha do que há. Nenhuma das nossas cavernas está à disposição de vossa inferência. Não que eu seja contra a mineração. Inclusive, pelo contrário, seria uma idiosincrasia de minha parte ser mineira e questionar os mineradores. Eu sei do valor dessa riqueza para o meu estado, mas eu sei muito mais que isso. E saiba, é a ignorância que vos mata. Muito obrigada.